tudo isso que a gente está falando começa com um ponto. A vida de regeneração, de novo nascimento, é reconhecer assim, ó. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que o pecado é verdadeiro. E eu sei que o pecado me afasta de Deus. Por isso, eu reconheço que preciso de um Salvador. Esse é o princípio de tudo. A gente reconhecer. Até a gente não entender a essência do pecado, quanto ele é destrutivo e forte e nos leva para a morte, a gente não vai conseguir se libertar. Porque muitas vezes a gente aceita de Jesus e conhece porque está sendo gostoso, prazeroso, me sinto moralmente espiritual para passar meu cartão ponto, mas não é assim. Nesse lugar a gente se reúne dia a dia. Se a gente não entender isso, o poder que tem o pecado de morte, a gente não vai conseguir entender quem é Jesus. O princípio disso daí tem que ser dessa maneira, a gente entender pecado leva à morte, pecado afasta de Deus. E quem que nos dá, cobre esses pecados, quem que nos lava deles, quem que nos justifica, é Jesus. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, tem que ir lá evangelizar esse povo. Vou dizer para vocês, sem medo de errar, com certeza, o Evangelho é muito para o povo cristão também. Não é só para o ímpio que não conhece Jesus. Isso daí, o Evangelho é centralidade de a gente não esquecer quem é Jesus, o que ele fez, nosso Salvador, e que a gente precisa dele. Esse é o problema. O povo cristão muitas vezes começa a se achar tão forte e independente que esquece do Evangelho. Paulo, quando ele falava que queria pregar em Roma para o povo, para os judeus cristãos lá em Roma, ele queria pregar para os cristãos, não era para os que não conheciam naquele momento. Então, o Evangelho, ele é a centralidade de tudo. O poder de Deus para a salvação. Isso é Evangelho. Tem que entender que a salvação vem através das boas novas. Qual boas novas? A gente era morto no pecado e hoje a gente é vivo eternamente através de Jesus. Isso é Evangelho. Daria para mim fazer uma comparação assim para vocês. Toda a humanidade hoje está doente, está enferma. E de uma doença que é muito pior, é muito mais contagiosa, é muito mais virulenta do que a AIDS, do que a gripe espanhola, que esse tempo atrás deu, era uma correria, todo mundo apavorado, do que o ebola, que é uma coisa que quando dá a pessoa quase não tem cura, ou até mesmo um câncer. A humanidade está enferma dessa doença, e o nome dessa doença é pecado. Ela está enraizada no ser humano, não tem como sair. Ela não sai, não tem cura. Pelo menos nesse tempo aqui na Terra. A única maneira de ter o antídoto é através da vida de Jesus. E aí, mas todos pecaram? Tem certeza? A Bíblia me garante isso. Diz em Romanos 3,10. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há.